amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. O tema é o juízo final. Muitos de vocês devem estar estranhando que eu, como espiritualista, admito que o juízo final é um fato real. Mas, durante o vídeo, eu vou explicar para vocês o que é o juízo final à luz da espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Então vamos lá. O juízo final é uma realidade comprovada. Se formos interpretar a Bíblia literalmente, realmente ela está cheia de absurdos. E estas fantasias fazem com que as pessoas, com senso crítico e não fanatizadas, a considerem apenas um livro de fábulas. No entanto, se olharmos a Bíblia com a mente aberta e com os conhecimentos científicos e espirituais que temos hoje, podemos verificar uma lógica, percebendo que a maioria do que é descrito, em especial no Velho Testamento, pode nos fornecer grandes ensinamentos e até mesmo informações valiosas sobre o passado e o futuro da humanidade. Quase tudo na Bíblia e outros livros das grandes religiões é colocado em sentido figurado, pois as mensagens foram repassadas para abranger um longo período da humanidade, em que a evolução prosseguiu, aumentando gradualmente os conhecimentos e a capacidade de raciocínio dos homens. A maioria dos livros religiosos, eles foram escritos há muito tempo, quando a humanidade ainda era muito ignorante, né, das coisas espirituais e de forma quanto à ciência, né? A ciência era muito rudimentar. Então, elas foram escritas de formas que as pessoas da época pudessem entender. É como se nós estivéssemos falando com crianças hoje em dia. Não dá para argumentar com uma criança como nós argumentamos com seres adultos. Não dá para argumentar com uma pessoa simples e ignorante, né, no sentido de conhecimento, no sentido acadêmico, no mesmo nível que nós dialogamos com um filósofo, por exemplo. Não tem como. Então, para cada grupo de pessoas, dependendo da sua cultura e da sua evolução, nós utilizamos argumentos e palavras diferentes, ok? Neste vídeo, vamos falar sobre o juízo final, onde no sentido literal, a Terra seria destruída e a humanidade seria julgada, sendo os bons levados ao céu e os maus para o inferno. Na Bíblia, Deus promete uma nova terra e um novo céu, ou seja, um outro mundo regenerado, no sentido de uma transformação de um mundo primitivo, onde o mal prevalece, para um novo mundo onde o bem prevalece. Veja, se Deus estivesse se referindo à questão, por exemplo, de que no juízo final, né, uma parte da humanidade iria para o céu e outra para o inferno, Jesus não teria dito que os mansos herdarão a terra. Isso é lógico. Então isso quer dizer que haverá uma transformação na terra e que os mansos, ou seja, as pessoas que não gostam de violência, que não praticam a maldade, possam permanecer. Não é verdade? Nos dias atuais, os estudantes da espiritualidade chamam o juízo final de transição planetária.
em que haverá um exílio dos espíritos rebeldes, ignorantes e maus, para um mundo primitivo, para que neste mundo cheio de desafios e vicissitudes possam aprender as lições que negligenciaram na Terra. Pode-se comparar um mundo primitivo a um inferno, ser comparado ao mundo moderno que desfrutamos hoje. Por outro lado, a nova Terra, habitada por espíritos ainda imperfeitos, mas em regeneração, se tornará um mundo melhor, cumprindo a profecia do Cristo de que os mansos herdarão a terra. Mas esse juízo final, ou transição planetária, que está sendo anunciado há milênios, como os espiritualistas podem afirmar que ele está próximo? Desde que o mundo é mundo, desde a época de Jesus Cristo e além, né, fala-se no juízo final, ou seja, na transição planetária, como se fosse acontecer dali a pouco tempo. Né? Hoje, afirma-se, muitos espiritualistas afirmam que essa transição está próxima. E eu acredito que sim. Por quê? Porque as evidências demonstram isso. E é isso que eu vou colocar agora para vocês. Bom, podemos dizer que a transição planetária está próxima por basicamente duas evidências. Uma espiritual e a outra científica, que não podem ser ignoradas. A espiritual são as advertências da espiritualidade em todo o mundo, de que haverá a transição planetária em um futuro próximo, ou seja, em algumas décadas. Essas advertências estão se multiplicando em todo o planeta e são replicadas por pessoas sérias de todos os níveis da espiritualidade. A evidência científica são os alertas da ciência quanto às mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos naturais na Terra, e a proximidade do limite da capacidade do planeta de se regenerar. Segundo estudos científicos, dos 9 limites estabelecidos pela ciência, para além da capacidade da Terra de se regenerar, ou seja, se nós ultrapassarmos esses limites, a Terra não conseguirá se regenerar. Esses limites já estão sendo alcançados. Já ultrapassamos 6 limites e caminhamos rapidamente para ultrapassar os últimos 3 limites, após o que será um ponto de não retorno. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, que trata deste tema, sobre os limites da Terra quando não haverá mais retorno. Essa matéria explica direitinho, né, de forma detalhada, quais são esses limites, os que já foram ultrapassados e os que brevemente serão ultrapassados. Diante disso tudo, e da tempestade que se aproxima da humanidade, a espiritualidade terá que intervir, ou a humanidade e talvez a própria vida na Terra seja extinta. Ou seja, se continuar como está, a vida na Terra pode ser extinta, através da poluição, do fim dos recursos naturais, do aquecimento global e tantas outras coisas, né, fatos, acontecimentos que estão sendo previstos pela própria ciência. No entanto, essa intervenção não se dará em afronta às leis da física e às leis divinas, ou de forma fantástica, com anjos tocando trombetas e levando as pessoas para o céu. A transição se dará naturalmente, com o exílio espiritual dos espíritos rebeldes e pouco evoluídos, já no mundo espiritual, e com a reencarnação natural dos espíritos que herdarão a Terra. Ou seja, esse exílio se dará no mundo espiritual. Esses espíritos serão, e talvez até já estejam sendo, levados ao mundo onde irão habitar,
e as pessoas que aqui ficarão, né, os espíritos que aqui ficarão, que habitarão o mundo de regeneração, continuarão a reencarnar. É óbvio que tempos difíceis virão, pois durante a transição planetária, os abusos cometidos contra o planeta cobrará o seu preço, através de catástrofes naturais, pelo aquecimento da Terra e pelas guerras por recursos naturais. Aliás, este foi o maior motivo para as guerras na história da humanidade. Ocorre que no passado não havia armas de destruição em massa. Os povos sempre guerrearam por recursos naturais. Só que naquela época, eles não dispunham dos recursos das armas de destruição em massa que temos hoje. São as armas biológicas, por exemplo, né? São as armas nucleares, que podem realmente destruir a humanidade e talvez até mesmo a vida no planeta. Levando em conta o tempo que o espírito permanece no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, que pode demorar de décadas a séculos, esta provavelmente pode ser a nossa última encarnação antes da transição. Não estou falando isso para causar medo, pelo contrário, é para alertar para o que virá. E ao mesmo tempo estou dando esperanças, pois tudo o que Deus faz é para o nosso bem e para o nosso progresso. Sempre poderemos recomeçar. Não temam, mesmo os exilados reencarnarão em um mundo primitivo, sim, mas estarão muito além em evolução e inteligência que os habitantes primitivos deste outro mundo, os quais irão, logicamente, liderar. Lá, como aconteceu na Terra, construirão grandes e avançadas civilizações para o seu tempo, impulsionando a evolução científica, tecnológica, cultural e moral dos habitantes daquele mundo, e terão a oportunidade de se reabilitarem, lhes sendo concedido então o fim do auxílio, como aconteceu com os integrantes das antigas civilizações na Terra, que também eram exilados de outros mundos, para os quais retornaram. Entretanto, alguns já afeiçoados à humanidade resolveram ficar, por vontade própria, para continuar a auxiliar o progresso humano. São os grandes gênios da ciência, da arte, da filosofia, da espiritualidade e outras áreas do conhecimento humano. Seres que alavancaram o progresso humano através dos tempos. Deus é perfeito, justo e incondicionalmente bom. Ele jamais abandona seus filhos e nenhuma ovelha se perderá. Em outros vídeos, iremos conversar sobre outros ensinamentos bíblicos que podem parecer absurdos no primeiro momento, mas apenas se forem interpretados literalmente. Mas que, na verdade, vamos demonstrar que não são tão absurdos como parece. Apenas a transmissão do conhecimento foi feita de forma figurada e para um povo ainda muito rude, primitivo e ignorante. Mas ficamos por aqui. Agradeço a vocês a terem ficado conosco até o fim do vídeo e peço a Deus que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine, nos dê equilíbrio, paz, prosperidade, felicidade e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!